Ei, gente, começando mais um Pode Casar. Eu sou Tânia Santos, esposa do Renato, casada há 37 anos com essa bênção. Eu. E nós estamos aqui para falar para vocês e mostrar para vocês casais que edificam vidas de outros casais e de outras pessoas. O intuito do podcast, como vocês já sabem, é edificar vidas, ajudar pessoas e inspirar também, né? Porque pode casar, gente, porque casar é muito bom. É Quero muito pedir para vocês aquelas coisas de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o sininho ativado para que toda sexta-feira, 20 horas, entrou o episódio novo, você já vai ser avisado. E deixa o seu comentário. Nos primeiros 5, a gente já fez lá um sorteio. Vamos fazer depois no de 6 a 10. Então, não percam, deixem os seus comentários, porque vocês vão concorrer aqui. A caneca do Pode Casar. Essa linda caneca lá. Todo mundo quer essa caneca, né, amor? Coisa linda. Beber água, né? Os Vou beber café. aguinha, cafezinho de manhã, Bom a demais. ter um tintim ali de canecas. Então, o Renato vai fazer as apresentações. Fica com a gente até o final e não se esquece, deixa o seu like. Obrigada. Você já falou, né, que eu sou Renato, você é Tânia, né? Eu falei que eu sou Então, beleza. sua Tânia do Renato. Tânia há muitos anos. Bom, gente, olha só. Como a gente sempre tem falado aqui, esse podcast nasceu no coração de Deus e a nossa querida Tânia 3h30 recebeu de da manhã. Deus esse projeto. E a gente só chama pessoas aqui, pessoas que Deus fala pra gente chamar. Não é isso, amor? É isso. E hoje é um casal especialíssimo. Um casal de amigos, um casal que tem nos abençoado a nossa vida de forma grandiosa. Giovanna e Vânia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Doutora Vânia, bonitona. Doutora Vânia, bonitona. Doutor Giovanni, bonitão. Deixa eu ver, vulgo Barack Obama. Barack Obama e Michele. Olá, muito obrigada, boa tarde. É uma honra participar desse podcast. Foi uma honra, né, quando nós recebemos o convite de estar aqui com vocês. E nós temos acompanhado o podcast, realmente, né, é um podcast que tem edificado nossas vidas também, né, Giovanni? Tem que vocês dar uma risadinha. A gente maratonou esse fim de semana, uns 2, a gente deu boas risadas. Nossa, não tem como não assistir e não ficar empolgado. Empolgado, é verdade. É uma responsabilidade grande estar aqui, nós sabemos disso, né, amor? Mas a gente vem com um prazer muito grande, ficamos muito felizes com o convite. Quando começou o podcast, a gente ficava pensando, pô, vamos chamar os pastores. Que momento vai chegar para chamar pessoas igual a gente? Começamos a pensar nisso. Mas achei que chegou até rápido, né? Chegou até rápido. Uma vez você chegou rápido. Você vê, vocês são. É porque Deus que mostra. Que Então, o que a gente tem falado muito, Vânia e Giovanni, é que nós temos um cuidado muito especial em convidar as pessoas, porque tem que ser gente que tem um casamento mesmo de verdade, uma aliança forte, verdadeira, e eu sei que vocês têm. Passaram por um bocado de coisa, né? Ficou sabendo que tem umas coisas, amor, que um falou pro outro assim, não, isso aí você pula. Isso aí você pula. Não, né? Não quero saber de tudo. É verdade, porque 30 anos é muita história. Tem muita história, né? 30 anos de casado, na verdade, né? Que se for contar namoro, são 32 anos. 30 anos a gente vai fazer no próximo mês. Nós fazemos 30 anos de casado. Ano que vem a gente alcança 40 anos juntos. Né? Daqui a 21 Esse barbudão dias. aqui. Daqui a 21 dias nós Tá fazemos contando. 30 anos. Sim, tem que contar. Bodas de pérolas. Tem que contar. É 360 mais 24 meses, né? Dá 384 meses de convivência, né? É muito tempo. É muito tempo. Amor, você fez essa Eu fiz conta, me essa deu um conta. nó aqui agora. Engenheiro, né? Engenheiro faz. Ficar pelas horas, quer que eu fale quantas horas são? Não é fácil, não, deixa que esse povo tá das exatas. Agora eu vou confessar para vocês que quando a gente começou a assistir, e aí vimos o nosso querido pastor, né, com a esposa, depois o pastor Mazinho, né, que foi o Mazinho. retiro, e a gente ficou imaginando, gente, olha as histórias, nós vamos chegar lá, amor, e aí, a nossa história? Eu sei que tem muita coisa para contar. Mas conta pra gente agora quantos anos vocês têm de casado, já sabemos. E quantos filhos? Como é que vocês conheceram? Isso que a gente quer saber. Então, nós temos 30 anos de casados, praticamente. Nós temos 2 filhos, o Eric, que de 29 anos, que é casado com a Thaisa, que é uma filha para nós, nossa Nora é uma filha para nós, e temos a Karen, de 14 anos, uma adolescente, né?
que ama a igreja, glória a Deus por isso, né, amor? Ele já participa, já é tia das salinhas. E o Eric mora fora, né? E o Eric É mora igual meu fora. filho, né? Tem 2 Abandonou os anos. pais. Eu morro Meu de Deus. saudade. Falo com ele todo dia, morro de saudade do meu filho. E aí, quando ele liga, a gente fica na expectativa de dar a notícia, né, amor? E que a gente vai ser avó, mas por Não, enquanto. já Tá tá esperando. virando pressão. Tá Ah, virando. Tá É começando a virar porque, pressão. né? Quantos anos de casado já tem? Eric, você vai. Cadê Ele- ali, né? Ali. ali. Você vai assistir esse Nada errado. podcast, você sabe. A pressão existe, tá? 5 Dá um anos, jeito. né? Eles farão 5 anos de casados, os dois. Então, Mano, tá na E hora, né? vocês conheceram? então, nós nos conhecemos na escola. Eu vou contar a minha ótica, né? Vocês querem conhecer pela versão dela? Nós nos conhecemos na escola. Eu tinha 14 anos. Eu morava em Campo Grande e Uhum. vim morar aqui em Carapina para morar com uma prima, né, sobrinha da minha mãe, que pediu para a mamãe se eu não podia morar com ela para ajudar com o bebê que ela tinha acabado de ter. Meu pai, a princípio, não gostou, porque eu ia ter que ajudar ela e estudar à noite. Eu só tinha 14 anos. E meu pai falou que não era uma boa ideia, porque eu era muito jovem. À noite são pessoas adultas, né? Ou pessoas jovens mais velhos. Antes era assim, né? E meu pai não deixou, vetou. Minha mãe querendo ajudar essa sobrinha, que ela estimava bastante, minha mãe mentiu pro meu pai e falou que eu ia estudar de dia. Não, deixa ela ir, estudar de manhã. E não foi isso que aconteceu. Eu fui estudar à noite. À noite. 8ª série à noite. Quando eu conheci essa figurinha. Porque ele jogava bola, ele Estudava gostava à de jogar noite. bola, estudava à noite, e ele justamente estava atrasado por ele querer ser Ser jogador. de futebol. Vira e mexe, ele parava de estudar para ir jogar bola, viajava. Então a gente acabou sendo da mesma sala. Foi quando a gente se conheceu. E eu tinha 14 anos, era uma menina mesmo. 14 anos você estava lá na frente e ele estava lá atrás, bagunceiro. E E ele eu- tinha 19. Ele tinha 19. Você vê como que Deus faz as coisas, né? É uma coisa que não é para ser e passa a ser. Deus Sim, transforma, Deus exatamente. transformou uma situação que não seria uma boa situação, já que a minha mãe mentiu, desobedeceu. Meu pai, homem, ele enxerga lá na frente, não seria uma boa. Minha mãe não teve essa maldade, achou que estava ajudando. Mas realmente hoje eu glorifico a Deus pelo meu casamento. Mas a época, se não fosse a mão de Deus, as misericórdias sobre a nossa vida, não teria sido bom nem para mim nem para ele, É. né? E minha mãe em desobediência ao meu pai, né? Então, assim, deixar claro para as mulheres que muitas vezes nossos maridos enxergam coisas que nós não enxergamos. Minha mãe não enxergou, que para mim não seria tão bom assim. Eu estudar à noite com adultos e eu o conheci, né? E eu lembro que eu sentava lá atrás e eu achava ele super bagunceiro. Ele tinha um brinco que eu não gostava. Ele queria ser Brinco? Aham. Usava brinco? Usava um brinco. E eu olhava Essa parte era pra pular. E eu olhava pra ele assim, eu falava, Essa gente, parte era pra meu pular. pensamento de criança, gente, que menino bagunceiro, nossa, eu não gosto desse menino, pensava assim. E ele já me viu com Gente. outros olhos quando ele me Não, o conheceu. meu olhar foi totalmente diferente. Bateu o olho. Não, eu falou, tava. Meu Primeiro eu me senti aquele atrasado da turma, né? Por ser jogador, igual ela falou, né? Eu jogava no Rio Branco na época. Tinha um sonho de ser jogador, então viajava muito, jogava fora. Aí a escola ia ficando para segundo plano. E eu ia repetindo. E nessa época, eu lembro no começo do ano, sempre você vai para a escola no começo do ano, porque você tem que começar ali. Que entra a morena lá, que entrou a morena que eu olhei, eu falei, gente, o que é isso? E aí eu tinha uns amigos, que tinha uma amiga, né, em comum, a Cristiane, né, que era até amiga dela, que era do bairro. E eu falei, não, me apresenta essa morena. E aí realmente... E o bonitão atrasado na escola, porque Não, você, totalmente. Eu você, acho já que era você já era para estar se formando, né? Não, No segundo grau, né? pra lá, né? Pra lá. Isso aí, eu olhava pra ele e falava, não, que menino bagunceiro. E eu fui com aquele pensamento de criança e ele já me viu com outros olhos e ali a gente se conheceu. Aí ele passou a me levar em casa. A minha família, como ele mora no mesmo lugar há muitos anos, e essa prima, a qual eu fui morar também há muitos anos, eles se conheciam, tinha primos que jogavam bola junto, se conheciam. Ele passou a me levar em casa. A minha família até, assim, gostou, sentiu confiança, que viu que era um rapaz de família, olhava pra ele assim, e ali a gente foi levando um namoro. Só que lá em casa, minha mãe e meu pai não deixavam eu namorar, porque eu era muito jovem, então eles nem sabiam do que estava se passando comigo, na verdade, né? E, na verdade, nós nos conhecemos em Carapina, mas ela era de Campo Campo Grande. Grande. E eu jogava no Rio Branco. Isso. E aí na época que ela voltou pra lá, eu É. comecei a... Aí no fim do aproximar ano, lá. né, eu voltei pra casa e ele passou a ir lá em Campo Grande me ver. E ele jogava E também não no podia Rio namorar em casa, porque o pai dela não sabia nem que ela namorava. Branco. E aí era uma dificuldade, porque tinha que
né, contar uma historinha para poder É, sair, e para ir minha numa mãe mesmo feirinha. começou a desconfiar, porque eu comecei a mentir para sair, falava que estava com uma amiga, mas minha mãe não tinha muito como dividir. Meu pai, à época, ela era alcoólatra, então minha mãe não confiava de contar para ele, achava que de repente ele ia, né, me bater, algo assim. Então, a mamãe, tadinha, tentou sozinha reverter a situação, mas não deu tempo mais. Que aí a gente namorou 1 ano em Carapina e 1 ano em Campo Grande quando ele voltou. Então, namoramos 2 anos, né? E aí fica eu grávida com 16 anos. E aí fui contar pra E ele, aí né. vai o bonitão aqui, não pediu para namorar, vai pedir para casar. Como, né? Nossa. E aí eu achei assim: "Meu Deus, nossa vida acabou, como é que eu vou falar?". E quando eu fui dar notícia pra ele, eu falei: "Olha, eu acho, né, tô atrasada, como é que Todos. é?". Aí ele fez festa, né. "Não, vamos casar, tudo era meu sonho casar e ter Rapidinho, um filho". rapidinho, só um adendo. Na verdade, o meu sonho, eu ia ser jogador. Na minha cabeça, eu já estava com tudo esquematizado, já tinha feito um primeiro contrato. Então, na minha cabeça, não tinha mais o que dar errado. Eu já era um jogador profissional, era só os É, trâmites pronto, acabou. Então, todo mundo no meio ali do futebol, os mais velhos, né, alguns jogadores mais velhos falavam: "Ó, jogador de futebol para conseguir, ter dinheiro, para prosperar, ele tem que casar". Então isso ficou na minha cabeça. Eu já gostava da morena, morena bonita. E o cara falou que era pra casar. Oi, tô com um contrato assinado agora, vou casar? Não. Ela falou bem assim: "Tô grávida", e tipo, era pra ser ruim, né. Na minha cabeça foi muito bom. Claro que aí depois a gente foi vendo as É, consequências de como é difícil, foi muito difícil, foi muito né. difícil, porque aí fomos contar para os pais, né, na família dele me apoiou, casamos, né, e fomos morar lá, a família dele apoiou a gente. Então, o namoro é uma coisa, né, cada um na sua casa. Quando a gente casou, além de que a gente era jovem, a gente não tinha Jesus, a gente não frequentava nenhum lugar. A família dele era bastante católica. Eu já tinha ido à igreja algumas vezes, na igreja presbiteriana, mas eu nunca tinha tido encontro com Deus, não tinha compromisso nenhum. Não sabia quem era esse Deus, não tinha intimidade nenhuma. E a mesma coisa ele. Então foi anos dificílimos para nós. Foi 6 a 7 anos, né, Giovanni, de indas e Bem vindas, difícil. porque eu bem jovem, e ele querendo jogar futebol, jogava futebol sexta, jogava sábado, jogava domingo, eu me sentia Mas vocês sozinha. foram morar numa casa de vocês? Não, eu fui Fomos acolhidos pela minha família, porque isso. como eles apoiaram a gente, né, porque eu falei: "Pai, eu vou casar", e eles: "Não, então tá bom, vem aqui, arruma um quartinho para vocês aqui em casa, e vocês vêm para cá". Isso é Teve uma o outro coisa lado, muito né, difícil. teve o outro lado da família que foi na parte dos pais dela, né, que o pai não ficou favorável, né, o pai dela ficou bem chateado na época, por mais que eu tomei coragem, fui lá conversar com ele. Foi muito macho, né, para assumir tudo. Foi difícil, que realmente é uma história para um outro momento, mas foi uma história que ele chegou e falou bem assim, eu cheguei lá e falei: "Daqui uns dias a barriga aparece". O velho bravo igual a onça, né, tanto é que chamava ele de Montanha, só para você ter ideia, era a forma que o pessoal chamava o pai dela, chamava ele Misericórdia. de Montanha. Eu não ia nem errar um Não, como eu falei: desse. "Não, eu vou Montanha? largar a morena, né". E aí chega eu lá para conversar com o homem, Com montanha? com Montanha, cheguei lá, E vi a mãe você dela que é pela montinha. magrelinha Ah, ainda, pensa. Pra piorar a minha situação, ele falou bem assim: "Então você tá vindo pra namorar com a minha filha, pra pedir ela em namoro", e eu engoli seco, porque eu estava indo pra pedir pra casar. Pra casar, né. Aí eu vim conversar com o senhor", ele: "Então senta aqui". Aí sentou, ele falou assim: "Vânia, senta do lado de lá. Creuza", que é a esposa, "senta aqui, e você senta aqui do meu lado". Aí foi, Eita, bateu no sofá assim e botou um facão em cima do sofá. um Aí eu facão. vou te falar que eu não corri, porque eu acho que faltou força. Faltou força pra correr ali. Sério? Porque se ele queria fazer uma pressão, ele conseguiu fazer uma pressão muito bem feita. Mas Rapaz. lambou, pá, que bateu o facão, agora senta aqui, vamos conversar. E aí foi contando aquela história pra mim, a minha filha é muito nova, aquela coisa toda. E, e eu falei: "Olha, eu tô Rapaz. vindo aqui, eu tô entendendo o senhor como pai, mas eu sou jogador. Não sei se o senhor sabe", aí a vizinhança, alguns já tinham falado, eu estava no Rio Branco, estava numa fase até boa. Apareciam algumas matériazinhas de jornal e tal. Ele: "É, eu já sei que você é jogador". Eu falei: "Então, eu tô vindo aqui porque eu tenho um contrato com o Rio Branco e tem uma possibilidade de eu ir embora e eu quero casar com sua filha". Ele: "Como assim casar? Vocês são muito novos". Eu falei: "Pô, não dificulta não, velho".
E ele falou bem assim: não, acho que vocês podem até começar aí, mas casar é um negócio um pouquinho mais difícil. Mas aí deixou a gente, né, começar. Minha mãe interviu, né? Falou pra ele não, porque assim, até então minha mãe falou o seguinte: ele vai vir aqui pedir pra casar, você casa, vai seguir sua vida. Então não tinha que dar toda a verdade pro meu pai. E aí, ela se sentiu, acho que um pouco culpada, porque ele falou que não era pra eu ir, ela deixou eu ir. E aí ela conseguiu intervir e falou: não, Álvaro, deixa casar. E a época eu tinha que assinar, porque eu completei 17 anos, eu engravidei em junho, em setembro eu completei 17, casamos em novembro, nós dois. Precisava de liberação, então. Precisava de liberação, né? Até no dia do cartório também ele não queria me casar, né? Nossa, foi. Enfim, conseguimos casar. A gente se amava, a gente, né, se gostava muito, mas aquele casamento, assim, aí fui morar com a sogra, que nos acolheu, porque até então a gente não tinha condição de morar em outro lugar, já estava chegando um filho, né? E foi bem difícil para mim, porque ele queria ter esposa, queria ter o filho, mas ele queria a mesma vida de solteiro. Ele queria jogar a hora que ele quisesse, ele gostava muito dos amigos, e eu sentia saudade da minha mãe, porque, né, sempre eu era aquela jovenzinha ali com a minha mãe e com as minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs. Então, assim, eu sentia muita saudade da mamãe. E ele me deixava muito sozinha, E é né? Nossa, que vida difícil. Muito difícil. Eu me imagino isso. Muito difícil. Então, foi muitas idas e voltas. Eu ia embora, ele ia me buscar, porque teve o tempo que minha mãe veio morar aqui na Serra, onde eu morava com ele. E aí eu ia embora para casa da mamãe. E ele vinha me buscar. Então, nesse tempo, foram 7 anos, assim, de Eu até Aí o neném lembro, eu nasceu, até vocês lembro, continuaram morando lá. continuamos morando lá. A gente lembro muito, meu pai falando bem assim, falar, poxa, pai, tá difícil, a gente tá brigando muito, tá, meu pai, calma, meu filho, se passar do primeiro ano, vai. E a gente passava 2 anos, pai, e não, meu filho, se passar do 4º ano, vai. Nós éramos, assim, improváveis. A minha mãe deixou eu casar, mas a minha mãe falou bem assim pra mim: Vânia, olha, se durar 5 anos, tá bom. A minha mãe imaginou que não, porque realmente, Ninguém acreditava. 2 jovens, então não acreditaram. Só que foi mais difícil do que eu imaginava. Porque também eu era muito moleque na época, É. cabeça de... Ele não amadureceu com o casamento, né? Ele foi sempre um bom pai, mas ele se mostrou um marido não muito bom para mim, né? Eu não me sentia amada, não me sentia colocada em primeiro lugar, mesmo porque ele não saiu de casa, ele ainda era o filho. Ele não era meu marido, ele era o filho ainda, Você né? era uma intrujona. Eu era como se fosse uma intrusa. acolhida. Isso, eu fui Ainda com acolhida ainda. com o menininho, com o meu filho, né? Uhum. E foram assim, e foram anos muito difíceis. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente realmente entende a mão de Deus ali, né? Sim. Porque o nosso casamento, ele estava na UTI já, porque acho que a gente já não suportava mais aquelas brigas, indas e vidas, e tudo que um casamento que não tem Jesus, um casamento de pessoas que não têm compromisso com Deus, pode ter, o nosso casamento já tinha. A gente já não tinha mais aquele respeito um pelo outro, a gente já se imaginava separado. Eu já falava, eu não quero ter filho, que se eu me separar é mais fácil com um. E ele já imaginava também que ele não ia prosseguir comigo. Então, nós não tínhamos planos juntos, nós não fazíamos planos mais, né? A gente não acreditava mais no nosso casamento. Nosso isso é casamento. verdade. E estava na UTI, nosso O que casamento. salvou vocês, então, foi o evangelho? Quem salvou? Até que ele recebe a visita de um grande amigo dele, que era jogador junto com ele, Que foi o Marco. que foi embora para Curitiba, né, Giovanni? Ele veio. Na verdade, ele foi para Minas, né? Nós fomos para Minas jogar junto e tal. Eu voltei, e ele continuou lá. E aí, ele realmente, quando ele Ele se converteu lá, converteu, ele veio me... veio visitar. Aí viu o amigo naquela situação, né? Naquela situação, veio Gente. visitar, foi embora. Aí ele veio morar com a família aqui. E falou pra gente assim, chamou a gente um dia e falou assim pra ele: vocês querem permanecer casados? Vocês querem ajuda? Porque eu não posso ajudar, mas eu conheço uma pessoa que pode tirar o casamento de vocês da UTI. Vocês querem ajuda? E por mais assim que nós vivíamos naquela briga, por mais que a gente imaginava que não ia conseguir, o nosso casamento ele não superaríamos tantas coisas que nós já tínhamos vivido, a gente se amava, né? Porque eu nunca deixei de amar ele. Mas tinha coisas que você chega um momento que fica insuportável, Sim. mesmo porque você... Quem eram minhas amigas? Não tinha nenhuma amiga cristã, minhas amigas falavam: não, Vânia, Isso é separa. muito complicado, porque o casamento tá com problema, você tem que ter amigas com casamentos sem problema e com Jesus. Pois é. Porque senão o conselho que vem É. é o pior. possível. É o pior. Não É tinha. separação, né? Separa.
Era Larga isso. aí. Todo mundo era isso. Separa, melhor vocês Aí você separarem. tem filho e as Uhum. pessoas simplesmente acham que o filho tudo bem, fica para lá e para cá, mas não é para isso que a gente põe filho no Pois é. mundo. Isso eu até estava conversando ontem, que a gente viu uma situação de um casal, e eu falei assim, Giovanni, nos piores momentos, mesmo eu jovem, eu pensava no nosso filho, no Eric. Porque o Eric era muito apegado com ele, eu pensava, gente, só se eu for embora deixar o Eric com ele. Ah, mas se eu for embora, o Eric vai ficar sem mãe? Não, melhor eu ficar. Então, mesmo eu jovem, então, eu pensava no meu filho. E aí esse amigo veio e falou, eu não posso, gente, mas eu conheço alguém que pode, Jesus. E eu, totalmente incrédula, falava, gente, Como como assim vai assim? conseguir ajudar? Jesus pode fazer por mim, eu pensava, né? E ele era muito amigão nosso, e aí a esposa dele se tornou uma grande amiga e começou a nos visitar e falar que podia nos ajudar. Tinha dia que eles chegavam lá na nossa casa, o Giovanni não estava, não sabia nem onde ele estava, e conversava só comigo. Tem dia que eles chegavam, só o Giovanni estava, porque eu estava na casa da minha mãe, não queria ir embora para casa. Eles pegaram a gente dessa situação já assim, né? E aí começaram a discipular, nos discipular, né? Falar de Jesus, plano de salvação, falar de um casamento com Jesus, o papel do homem, o papel da mulher. Quando ela foi falar o papel da mulher, eu não entendi. Não, pode ter que ser submissa ao seu marido. Eu falava, jamais que eu vou ser submissa a esse homem, desse jeito, esse homem que me maltrata. Nunca, não existe isso pra mim. Da onde vocês estão tirando isso? Eu questionava ela, né, dessa questão da submissão. E eu via que ele tinha que me amar, dar a vida por mim. Eu falava, ele nunca vai dar a vida por mim, ele vai dar a vida pelo futebol, que ele tanto gosta, pelos amigos, por mim. Ele não vai dar a vida. E eles foram nos ensinando. Passaram o quê, Giovanni? Quase um ano nos discipulando. Por aí. Por aí. Temos um cansaço grande neles. É, Vocês faziam perguntas esdrúxulas para eles? fazia. Quando eles falavam, Duvidava das coisas? duvidava Com a gente também totalmente. foi assim. E, na Comigo verdade, tinha uma situação assim também que a gente não tinha relacionamento com as coisas do evangelho, com as coisas de Deus. E ele falava algumas coisas que, na minha visão, assim, eu falava, cara, isso é meio que impossível. É loucura, pra quem não conhece, é Não, loucura. não tem condições de eu fazer isso. Então eu tinha essa dificuldade. Às vezes, igual ela falou que tiveram alguns momentos que ela conversava com a esposa, tiveram vários momentos que ele conversava comigo estrategicamente, né? Esse casal, eles ele ia jogar um futebol comigo e tem aquela resenha depois do intencional, futebol, né? que a gente sempre tem a resenha depois do futebol ali, e diversas vezes ele ia e eu falava, amigo, você tá comigo. Eu vou beber porque eu tomo uma cerveja. Ele, sem problema, só quero ficar batendo papo com você, eu tomo meu refrigerante. E ali o assunto ia acontecendo, ele ia falando, ia explicando. Então, assim, falou de que eu era o sacerdote do lar e aquilo não entrava muito na minha cabeça. Você entendeu? Ele começou, eu falei, cara, isso é pesado pra caramba. Eu ficava com esses sentimentos assim. Hoje, eu entendo que foi um intensivo, uma faculdade, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu ganhei de conhecimento ali. E eu entendo também por quê, né, gente? Hoje nós entendemos que passamos por tudo isso porque realmente hoje fez uma diferença, faz uma diferença na nossa vida para o trabalho que a gente faz. A gente não lida diretamente com casais, mas devido à minha posição como um cara que gosta de futebol, que lida muito com os atletas, lida muito com turma de futebol, a gente fala, não tem jeito. E no meio do futebol é onde a gente vê mais relacionamento rachado, né? Vê mais relacionamento com problema. Então eu tenho certeza que isso daí ajudou muito, né, nisso. Esses ensinamentos, esse bate-papo, esse vida na vida, né, que eles falam muito, de É. ficar, acompanhar, andar junto ali. Não falamos ainda o nome do casal, né? É. Mas é o pastor Rondinelli E e a a Anne. É E o a Jariane. Anne, né? Que Abençoados. abençoados, né? Muitas vezes ela me ligava, falava, Vânia, então é hoje que a gente vai na sua casa, que eles ficaram dando discipular. Aí eu inventava uma mentira, porque eu não queria. Aí inventava uma mentira e eu sabia, assim, ela vai Pra saber que correr é dela, mentira, né? pra correr dela. Aí eu imaginava, ela vai entender que é uma mentira e nunca vai mais desistir. vai desistir. Aí eu falava, hoje eu tenho que sair com o Eric, vou na casa da mamãe porque mamãe me ligou e inventava uma mentira. No outro dia o telefone tocava. Ei, Vânia, é a Anne, pode ir hoje? Eu falava, meu Deus, essa pessoa não vai desistir, não. E ela fala o seguinte, que ela nem se lembra disso.
Ela não lembra dela ligar para mim, de eu falar que não, porque realmente é aquilo, eles foram instrumentos de Deus e eles nos amaram demais. É. Eles nos amaram muito. Porque a gente muitas vezes era redio, às vezes, uma época a gente morou numa casa e Giovanni subia, o quarto era em cima, ele não queria descer para fazer o estudo e falava que não ia, não quero, não quero. Aí o Rogério falou assim: eu entendo, é batalha. Eu falei: que batalha, gente? Batalha com quem? Quem que eu tenho que lutar? Não, Ivone, isso é batalha. E realmente a Bíblia fala que a palavra de Deus é loucura para os que perecem. E eu lembro deles falando essas coisas comigo e eu não entendia. Achava loucura realmente. E Deus vai respondendo. Porque eles saíam lá de casa e começavam a indagar a Deus. Deus, mas como que é isso? Como que eu vou ser submissa? Como que eu vou perdoar? Porque aí eles ensinaram o perdão, que tinha que perdoar. Eu falava: eu nunca vou perdoar. Nunca vou perdoar. E tinha problema com família, nunca vou perdoar tal pessoa da minha família, não vou perdoar meu marido, não vou perdoar porque o marido fez isso, não vou perdoar. E não entendi o que era o perdão. Perdão. E hoje em dia a coisa não é assim, que seja totalmente fácil, não. Mas assim, hoje em dia eu consigo perdoar. A palavra de Deus, assim, porque eu lembro, se Jesus me perdoa todos os dias, porque Jesus nos perdoa todos os dias. Porque Mas quando é que foi assim? Aí vocês foram numa igreja, eles conseguiram levar, aí um se converteu. Como é que foi esse momento assim Na de Jesus verdade, tomar na conta? verdade, eles não tiveram esse pensamento de levar para dentro de igreja. Primeiro, porque eu falava, nunca vou ser crente. Uhum. Não vou ser crente, não vou ser evangélico. Não quero isso. Até, Essa parte que eu quero saber, porque hoje você é. até porque, Bastante. bastante. Até porque eu, na época, eu jogador, muito bagunceiro, muito brincalhão, eu falava muito de crente. Eu zoava muito meus amigos que eram crentes. Então, eu era aquele engraçadinho, né? Aquele Sim. engraçadinho da turma. Eu sempre estava zoando os que eram Renato era crentes e pior, ele tal. jogava pedra. Aí não. Os cara eram meus Jogava parceiros. pedra em Kombi de Assembleia. Partiu pra É agressão. meu? Ele partia para agressão, de tanta raiva que ele tinha de crente. Eu nunca cheguei a tanto, mas assim, eu zoava muito os meus amigos que eram crentes, mas assim, pra mim era uma brincadeira. E eles acho que até entendiam isso, mas eu pensava, jamais que eu quero ser crente. Então ele, por saber isso, né, eu acho que Deus deu essa sabedoria tão grande para ele no coração deles, assim, para eles, que eles não chegaram, ó, vamos para a igreja. De forma alguma, não é a igreja. Aham. Era ali, é Jesus, eles bateram nessa tecla, eles apresentavam Bíblia. Ele, cara, qualquer questionamento a gente vai buscar aqui, jamais a gente vai falar daqui ou daqui, é da Bíblia. Então eles tiveram muito essa sabedoria, tanto é que eu acho que assim, o que nós aprendemos foi isso, tudo tem que estar ali, confrontado na Bíblia, né? Até que um Mas em dia. algum momento Ah, vocês foram. Sim, Aí teve aí um dia que eles perguntaram se a gente queria aceitar Jesus na nossa sala. Fizeram um estudo muito lindo. fizeram um lindo, apelo dentro da nossa E casa. fizeram apelo dentro da nossa casa. Aí a gente olhou um pro outro e a gente eu já via, porque o bom de você, assim, nós fomos evangelizados juntos. Então eu via a mudança nele e ele via a mudança em mim. E eu falava, não tem como existir um Deus, não tem como não ser verdade o que eles falam pra mim, porque como que meu Deus tá mudando Tanta tanto? mudança, né? E aí um dia eles fizeram um apelo dentro da nossa casa. Vocês querem aceitar Jesus? E pra mim foi até uma surpresa, porque eu pensei, uai, mas eu já aceitei, porque eu, né, tô com eles aqui nessa caminhada, tô vendo a mudança, já oro, porque eu não orava, já pergunto a Deus, já converso com Deus, já troquei as minhas músicas, que eu gostava muito de pagode, e aí já comecei a ouvir outros louvores, então pra mim eu já era uma cristã, mas mesmo assim eles fizeram o apelo. Aí eu entendi, né, fizeram o apelo e convidaram a gente para ir à Igreja Batista de Carapina, na época era a igreja que eles faziam parte. E começamos a ir à igreja, eu e ele. E era muito engraçado quando a gente chegava lá, que o pastor fazia aquela pregação que vinha direto no nosso coração, porque a Bíblia fala, né? Que é o versículo que a Bíblia é como, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, e era porque entrava assim em mim. E entrava nele, aí a gente falava assim, Rondinelli conversou com esse pastor. Rondinelli contou da nossa vida. Conversou antes com E ele. o pastor era nosso amigo de futebol ainda. Então a gente fala, não, ele falou. Ele Falou falou, a gente alguma conversava. coisa. E só que eu tinha eu queria estar lá, que parecia que quando eu estava lá dentro da igreja, eu estava num lugar quentinho, como se estivesse no colo de alguém ali sentadinho, ouvindo, sabe? E aquilo vinha. Era uma coisa assim que vinha direto ao meu coração e eu ficava maravilhada com aquelas palavras. Muitas eu nem entendia o que estava querendo, mas já estava aquela mudança dentro de mim e aquela mudança dentro dele. Agora, do dia que a gente aceitou Jesus e passou a ir para a igreja, não quis dizer que a nossa vida mudou completamente. Uhum. Porque foi um processo ainda de uns 2 anos para a gente realmente conseguir
se perdoar, para a gente realmente conseguir entender o que que é um caminhar, o que que é ser servo, o que que é ser uma esposa auxiliadora, o que que é ser um marido sacerdote do lar. Então não foi fácil, foi ainda 2 anos, né, Giovanni? A gente perseverou, porque se a gente poderia ter desistido a qualquer momento, porque foi difícil tanto para mim quanto para ele. Não foi fácil a gente conseguir vencer É uma coisa nós aprendemos que a gente tem que lutar todos os dias pelo todos nosso casamento, todos os todos dias. os Então Todos os isso dias. isso nós temos, essa convicção. E a gente sabe que mesmo estando, né, hoje a gente está na igreja, hoje a gente convive com as pessoas, a gente já mudou tudo, já mudou. Hoje é outra história, mas naquela época a gente sabia assim que a gente queria aquilo, mas ainda tinha as outras coisas de fora. Tinha família, tinha os amigos, tinha o trabalho, tinha aquele negócio que você não sabia dizer não. Eu, por exemplo, né, não sabia dizer não para alguns amigos e o futebol me levava a muita coisa errada. Então, assim, eu ainda estava naquele meio. E eles, né, ele, às vezes até a própria Vânia falava: "Giovanni, você tem que parar, você tem que mudar, você tem que largar". Eu falei: "Não, se Deus tem que me transformar, tem que me mudar, é como eu estou. Eu gosto de futebol, eu gosto de estar ali". E o Rondinelli, na época, ele falava: "Mano, calma, calma, fica tranquilo, Deus vai tirando tudo no momento certo". E realmente foi tudo no momento certo. Hoje eu gosto de futebol, o pessoal da igreja sabe até que eu jogo um futebolzinho com eles lá, mas tem limite para tudo. Tem momento, ela ainda reclama que eu jogo muito, né, mas Não joga bola quantas vezes por semana, irmão? uma vez só, tá. Tá leve. Você não pode passar muito tempo fora, né? Uma É, vez Né, só. Vânia? não, hoje ele está mais controlado. O futebol hoje não é mais nenhum problema na nossa vida, né? Hoje em dia ele já tem as prioridades, porque foi uma coisa que a gente aprendeu, que a gente não tinha. Quais as prioridades? É Deus, a família, né? No caso dos casais, quem é prioridade? É Deus e Giovanni, depois Giovanni. Não é nem filho, né? Porque até as pessoas às vezes invertem e colocam o filho à frente É. do cônjuge, e não é. É Deus, o seu cônjuge, porque casamento termina em 2, começa em 2 e termina em 2. Pode ter 10 filhos, vão terminar os 2. Então, essas prioridades na nossa vida eram totalmente invertidas, né. E quando a gente aprendeu isso, Deus, o cônjuge, a família, depois trabalho, depois lazer, porque era invertida. Deus, então, não tinha nem É, o nem lazer lugar. era bem invertido na Então, minha o s que fez a gente permanecer casado, né, Giovanni, foi essa obediência a Deus. É Deus em primeiro lugar. Como que eu coloquei Deus em primeiro lugar? Sendo obediente, obedecer a Deus. Preciso ser uma esposa idônea. Porque, assim, hoje eu casei amando meu marido, hoje eu amo meu marido, mas durante o processo teve dias eu questionar esse amor. De eu falar: "Não, eu não amo mais esse homem", porque e aí uma irmã na igreja falou assim, um dia ela me viu com uma cara bem ruim, já tinha chorado, aí a gente orou junto, ela me aconselhou, falou assim: "Vânia, quando você orar", que eu falei isso com ela assim: "Ah, irmã, nem sei se eu amo mais meu marido". Isso tudo aquele processo lá do começo, né, quando a gente chegou na igreja, passamos um processo ali ainda. Aí ela falou assim: "Vânia, ora, assim, Deus, enche meu coração de amor, enche, que transborde amor por mim e pelo meu marido também". Eu comecei a orar dessa forma. Então, o amor nunca se acabou por mim mesma? Não, porque a gente é falha, o outro às vezes faz coisas que nos decepcionam, então o amor vai esfriando. Então eu fui pedir a Deus esse amor, para que esse amor nunca se esfriasse na minha vida por ele. Então Deus, ele ouve as nossas orações e Deus nos ajuda, né, porque se o casamento foi Deus que criou, ele vai te ajudar, ele vai dar um jeito de botar as coisas no lugar, né, mesmo a nossa história começando da forma que começou, com desobediência, parte da minha mãe, por um erro meu, erro dele, mas Deus pega aquele caos todinho e transforma em beleza. Porque hoje, quando eu olho para nossa vida, 30 anos de casado, nosso filho, né, 29 anos, casado, né, nossa filha ali também que olha para nós, a nossa filha já fala que quer casar, por quê? Ela olha para nós e nos vê felizes, né, porque eu já vi várias meninas falando: "Nunca vou casar, não quero casar", Você me Tem um fez lembrar um né. fato engraçado e triste. Quando eu namorava com o Renato, assim, só tinha 2 pessoas que acreditavam naquele relacionamento, nem casamento. Mas a gente casou, namorou, casou também, porque eu estava grávida do Renatinho, meu primeiro filho maravilhoso, que eu amo demais, também morro de saudade, que mora fora. Mas quando eu e Renato começamos a nos relacionar, a gente era muito do mundo. O Renato era pagodeiro, cantava no clube do samba, ele era o alvo número 1 da mulherada, porque ele era o cavaquinista e o
Bonitão lá, O que como é que era? Você era o cantor, Cabeludão, como é que é o cantor? Vocalista. 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 Ele era o, né, vamos dizer, o Xande, ele era o esses bichos Bigodão, aí, charmoso lá. os Ela. bonitão lá, cabeludinho, bigodinho de trocador, aquela história. E aí a gente resolveu que a gente queria fazer as coisas certas, a gente queria casar, ficar noiva, aí nós fomos na casa da mãe dele, a mãe dele falou assim: "Eu vim te falar, mãe", ele: "Você tinha quantos anos?" 19 para 20. 19 para "Eu vou 20. casar com ela, a gente vai ficar noivo dia 15 de novembro de 86". É. Aí ela virou e falou assim: "Que palhaçada é essa?" Não acreditava, não, não acreditava. E ainda falou assim na minha frente, né, eu tomei um coice. Eu falei: "Não, mas a gente quer passar por essas coisas, mesmo a gente estando errado, mesmo, né". Depois eu engravidei, eu fiquei noiva e engravidei logo em seguida, na tabela, né. Você entende muito tabela, né. Pois é. Aí engravidei, então eu lembrei quando você falou, que as pessoas olham uma situação, elas não acreditam, mas tem uma pessoa mais importante que conhece todas as coisas, que sabe onde que aquilo vai dar Vai, num né? podcast para edificar casais 37 anos depois, E você sabe, porque Tânia, Deus faz esses caminhos, né, eu vou Val? falar que ele Tô tá só quietinho. ouvindo. Tá só ouvir, tá Eu vou só falar para ouvindo. você que na época por ser jogador, eu pensei assim: "Caramba, meu amigo pagou um preço", porque no caso dele, né, muitas pessoas não sabem, porque não conviveram muito próximo com ele, mas ele diminuiu o salário para poder vir jogar no Rio Branco. Teve uma série de coisas que ele fez para jogar no Rio Branco. Eu já não jogava mais, eu já tinha encerrado, porque eu joguei um ano e meio como profissional, parei, e aí aquela loucura da vida que teve. Ele, para poder vir ajudar, acho que Deus tocou tanto no coração dele, que para vir de Curitiba, acho que na época ele estava em Curitiba, para vir de lá para cá, ele teve que diminuir salário, jogar no Rio Branco, fez um contrato menor aqui, ficou um ano aqui. Um ano evangelizando, foi um ano que ele ficou jogando aqui. O E Rondinelli? o Ele Rondinelli, era jogador também. Ele era profissional, É, sim, só não, goleiro, né? goleiro, campeão brasileiro e tudo, tem uma história muito bonita ele. Mais linda ainda a história dele é por conta de como ele encerrou carreira para trabalhar A com o gente vai evangelho, saber né, isso em muito breve. legal. É, espero que ele conte isso. E aí, eu por ele ter feito tudo isso pela gente, eu pensei assim: "Não, agora o que que eu vou fazer?". Eu encontrei esse Jesus, ele mudou minha vida, transformou meu casamento, eu vou falar isso para meus amigos jogador. E na minha cabeça, o que ele fez por mim, eu queria fazer pelos meus amigos jogadores. Eu falei: "Não, eu vou fazer isso, vou reunir", e começamos bem passado mais à frente, eu falei: "Vamos montar uma reunião de atletas de Cristo", que era até um sonho do Rondinelli mesmo, e veio, começamos a montar a reunião e do nada o Rondinelli teve que voltar para Curitiba, e eu fiquei assumindo essa reunião de atletas, com a intenção de trabalhar com os jogadores, de Sim. apresentar o que Jesus faz, transforma na vida de um jogador, na vida de uma pessoa que aceita ele. Só que cada reunião era só para homens. E a gente tinha a premissa de que era uma reunião de atletas, o cara vai tranquilo, sai do treinamento, o cara às vezes vem de bermuda, bem à vontade. Então era essa a proposta, né? E a gente ali falava de Jesus. Só que começou a, tipo assim, algumas esposas aparecerem lá. Por quê? Uhum. Porque o marido estava indo, estava tendo uma transformação dentro da casa dele, ele estava mudando e a mulher, opa, tem alguma coisa errada. Tem que ir lá Ou ele ver o que que é arrumou isso. outra que está mudando a cabeça desse cara e elas começaram, de vez começou a aparecer uma, daí um pouquinho duas e tal, e daí um pouquinho já estava Legal. virando uma reunião de casais. E aí acho Que que benção. esse processo todo foi muito interessante na nossa vida, porque assim, aprendemos, né, juntamente com ele ali, com o Rondinelli, explicando as coisas de Jesus pra gente, e também como o projeto de Deus era outro na nossa vida. Na minha cabeça era para lidar com o jogador, e Deus queria que a gente trabalhasse com casais. E, né, e depois tivemos um processo de, né, fazer o Casados para Sempre, que é uma bênção, muito E bom. nessa reunião de atletas, muitas vezes ele levava o Eric, nosso filho mais velho. E toda vez que ele dava o testemunho, nosso filho chorava. Porque o Eric, quando a gente se converteu, o Eric tinha 8 anos. Então São ele dois processos dos nossos filhos, né? Um na época é, que a gente estava no mundo e o outro foi a Karen já nasceu com a nossa vida transformada, o Eric não. Então o Eric viu muita coisa, viu muita briga, viu eu indo embora, o Eric presenciou muita coisa, né? O pai
né? Renatinho também, né, amor? Então, Alguma coisa. toda vez que que Giovanni contava o testemunho, o Eric chorava. Porque Ele lembrava, ele lembrava. Toda vez ele lembrava Porque ele viu tudo, né, gente? porque ele viu Criança vê. As criança pessoas se iludem achando que a criança está ali no cantinho. No Criança caso de sofre vocês, demais com naquele isso. tempo, ele estava ali no cantinho brincando com o carrinho dele, mas estava ouvindo tudo. Hoje eles estão com um tablet na mão, mas também estão ouvindo tudo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Perigoso Verdade. demais. Agora, uma Porque coisa que a Vânia falou aí, que é importantíssimo, né, a gente pensar nisso. Porque as pessoas, quando ouvirem esse podcast, muitas pessoas já tentaram muitas coisas, né? Então, pessoas que tentam livros de autoajuda, tem pessoas que tentam psicólogos de casais, mas assim, a única. Eu queria perguntar para eles se eles já testaram Jesus Cristo, já provaram, né? Fazer uma experiência com Deus. Porque a gente pega a gente ouve um testemunho desse, gente, e vê como Deus é bom, né? E a gente não tem dúvida que Deus não foi uma coisa assim que ele consertou no meio do caminho. Eu creio que o relacionamento conjugal está escrito desde a fundação do mundo. Quando Deus escreveu a história da Vânia, escreveu a história de Giovanni, escreveu que vocês um dia iriam estar juntos e iam compor uma família. Eu creio nisso, eu creio também. né? E Giovanni nasceu para a Vânia da mesma forma que a Vânia nasceu para Giovanni. E eu também nasci para a Tânia da mesma forma que ela nasceu para mim. Então a gente percebe que, quando a Vânia falou o seguinte, a questão do amor, né? E existe uma coisa que as pessoas sempre falam, hein? Pessoas que não conhecem a essência do amor, que a Bíblia relata lá em 1 Coríntios capítulo 13, que aquilo ali Paulo, quando escreveu aquilo, ele escreveu cheio de unção, cheio de sabedoria de Deus. E quando ele fala que o amor, ele jamais acaba, e as pessoas falam que o amor acabou, isso não é verdade, porque o amor, quem disse que o amor jamais acaba não foi um homem qualquer, foi Deus. Deus que falou para Paulo, escreve, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor e diz que o amor jamais acaba, o amor não é ciumento, ele traz uma série de atributos do amor. E no final, no versículo 13 do capítulo 13, ele diz o seguinte, que o amor, três coisas permanecem, a fé, a esperança e o amor. E o mais importante dessas três coisas, que sobrepõe a fé e a esperança, é o amor. É o amor. Então, o amor, talvez a gente está falando para pessoas aqui agora que estão achando que o amor acabou. O amor, nós não temos mais condições de ficar juntos porque o amor já acabou. No amor não acabou. Ele não acabou. Pode ter certeza disso, de que da mesma forma que nós estamos respirando o ar aqui hoje, da mesma forma que essa terra foi criada por Deus, da mesma forma que Deus disse, haja luz e houve luz até hoje, da mesma forma que ele criou todo esse universo, ele falou que o amor jamais acaba. E quando Deus fala que o amor jamais acaba, ele jamais acaba. Não existe possibilidade do amor acabar, porque quem disse isso não foi o homem, foi Deus que disse. É verdade. Então, se você está hoje com o seu casamento em crise e alguém disse, não, você está assim porque o amor já acabou. O amor não acabou. Ainda existe esperança, ainda existe nesse relacionamento um cantinho da alma de vocês que precisa ser resgatado para que esse relacionamento ele seja resgatado em nome de Jesus. Porque a solução que nós vimos aqui hoje, eu estou impactado por esse podcast, por esse testemunho, que era um casamento perdido, pessoas que estavam perdidas e Deus entrou na vida deles e restaurou tudo. Porque às vezes, queridos, a gente não pensa o seguinte, a gente não tem noção de que é um filho quando ele olha para o pai separado. O pai não está em casa, ele vai pegar ele no fim de semana. Não foi feito para isso. Deus não criou isso. Não criou. Não criou isso. É verdade. Né? E se você vê, muitas pessoas, elas separam pelo aquele egoísmo, né? Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Já que o amor acabou, né? O amor acabou. Eu quero ser E os feliz. meus filhos? A minha felicidade, então, em troca de quê? Os meus filhos estarem sem a minha presença, de meus filhos ter que fazer para psicólogo, meus filhos amanhã ou depois, né, ter a vida com algum problema, que nós estamos presenciando isso com um casal de amigos que são separados.
e os filhos, adolescentes, passando, assim, coisas terríveis que nós temos certeza, se eles estivessem juntos, os filhos não estariam passando por aquilo. É. E eu falei assim: "Giovanni, que egoísmo, eles não pensaram nos filhos, né, não pensaram, não, vamos criar os nossos filhos, né", porque hoje eu penso o seguinte: todos aqui somos filhos de Deus. Giovanni, Deus deu a vida por ele, por mim, então eu falo: "Deus me deu o filho dele para eu cuidar, para eu amar", assim como meus filhos que são filhos de Deus, Deus deu para eu amar e cuidar. Então se eu não estou amando meu marido, não estou amando meus filhos, Deus tá olhando para mim e tá falando: "Vânia, eu dei o meu filho que eu amo, que eu dei a vida por eles para você cuidar, para você amar". Então se as pessoas realmente quiserem obedecer a Deus, realmente tiver o temor de Deus, elas não separam. Não separam. Não separam. E outra, casamento precisa de manutenção. Vocês sabem, casado 40 anos. A Tânia não é. Imagina eu, que conheço a Tânia aí há 3 anos. Ela não é a mesma pessoa. Quando eu conheci a Tânia tinha cabelo preto. Então nós somos versões, nós vamos melhorando essas versões, né? Eu não sou mais a menina que ele conheceu com 14 anos, com 20. A gente vai mudando, Apaixonado. vai tendo outras versões. Então, que nós sejamos a nossa melhor versão aos 30, aos 40, que nós nos cuidemos, que nós sejamos assim o máximo para o nosso marido, para nossa esposa. Eu quero. Porque tem gente que quer ser o máximo depois que separa, pediu o divórcio, aí vai se cuidar. Acontece toda hora. Não é? Faz e como tá casado, seja a minha Tem melhor gente, versão. tem gente que põe cabelo, Põe faz cabelo, lipo, faz lipo, vai dá um estudar recalchutada. e precisa Por tudo. que que não fez antes, né? Que não fez antes. Tudo precisa de manutenção, não tem jeito. E assim, todo casamento, ninguém casa sem gostar da pessoa. Sim. Não existe mais a garrucha. O pai que obrigou porque engravidou. As pessoas se conhecem, vão se conhecendo cada dia mais, vão se gostando, vão se amando e casam se amando. É bom Por explicar que o que é garrucha, porque é bem, esse termo Ah, foi bem antigo, né? desculpa, gente, é a idade. É uma arma de fogo, gente. Você bolsou lá? Assim, é tipo uma espingarda, tá, gente? É isso. É uma arma de E fogo. Né? antigamente a menina engravidava, o pai pegava a garrucha, oi, querido, vai casar ou vai casar? Ele casava. Mas não é mais assim, a gente casa porque ama. Não é verdade? E o amor não Não acaba. Sabe quando que o amor O que acaba, acaba? sabe o que que é? Ah, É a vontade de consertar as coisas. é O que acontece muito é um grande egoísmo, um grande abismo que a pessoa faz de não querer mais conversar. E quando são só 2 pessoas, ainda, sei lá, mas quando tem filho, cara, você Pois é. botou filho no mundo, Pois é. filho tem pai e mãe, mãe. tem que Na cuidar. verdade, também a pessoa que passa por isso, como nós passamos, tem que querer. Tem que querer. Porque nós passamos e realmente a gente queria. A gente queria. Que a Vânia falou, a gente se amava. Então chegou no limite, ó, daqui a gente sabe que não vai mais. Mas se a gente não tivesse com aquele sentimento assim, não, eu quero. Aí, esse sentimento fez o quê? Fez a gente aceitar o pastor, o Rondinelli não era pastor na época, vir e conversar com a E que gente. visão que ele teve, né? As Tem orientações pessoas que dele. não aceitam isso. Porque assim, e Não sutilmente, procuram porque eu vou te ajuda. falar, hoje eu aprendi muito com o Rondinelli, e eu acho que isso faz uma diferença muito grande, porque hoje quando eu falo para uma pessoa, eu tento não ser muito pesado, porque tem gente que é muito salgado, muito pesado demais, a pessoa que está recebendo aquilo, ele pensa, ah, Fica não, até pior. difícil. E o Rondinelli nunca apresentou nada muito difícil pra gente. Ele falava, não, amigo, você quer, então vai. E dá certo. Eu falava, cara, será? Não, dá certo. Faz, faz. Então, assim, a gente Sabedoria boa de Deus, juntou isso. o que eu queria com os ensinamentos ali dele, então as coisas foram fluindo. Agora, realmente, quem está passando pelo processo, quem tá, a pessoa que está passando por aquilo, ele tem que saber, ele tem que mudar. Porque Me fala. não adianta a pessoa estar passando, tá no olho do furacão, fazendo umas coisas erradas e achar que vai conseguir mudar fazendo as mesmas coisas. Não Não vai, vai, Não funciona. não vai. E assim, já passaram 30, quase 30 anos, né? Vão fazer bodas de pérolas, chiquérrimos. É pérola, né? Conta pra gente, Pérola. o que que vocês fazem para manter, assim, a chama viva, o amor, aquele carinho? Eu vou falar por mim, a minha visão, depois você fala. Primeira coisa que me manteve assim de pé nesse casamento é querer obedecer a Deus, o temor de Deus, o amor de Deus. Então,
tudo que eu vou fazer na minha vida hoje, seja relacionamento conjugal, seja ser mãe, ser serva, amiga, eu estou obedecendo a Deus, aquilo que está ao meu alcance, né? Eu sou falha, sou ser humana, mas hoje eu olho para Jesus, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente é muito amigo. A gente é o casal, né, marido, meu papel de mulher, papel dele de marido, mas além desse papel, a gente é amigo, de gostar de conversar, de bater papo, dele chegar à noite, eu querendo saber o que aconteceu, e ele gosta muito de falar, ainda bem, ele é marido que fala, que conversa. Então, assim, a Ai, gente tão bom, né? tem esse lado de gostar, de De botar estar junto. de tomar um café e tomar a garrafa toda de café ali, conversando e rindo. E hoje, nosso relacionamento assim, é tão curado, Jesus curou tanto que quando a gente lembra algo no passado que não foi muito bacana, a gente ri. Giovana, a nossa cabeça, você fez aquilo. Nossa, então de tão As coisas que curado, teve que pular aqui, as né? coisas É, que tivemos que pular. Melhor não mexer com isso, Melhor não. não mexer. E tem coisa que é melhor esquecer. Você ri daquilo e deixa Tem passar. coisa que a gente ri, tem coisa que a gente já é superado, né, que a gente nem toca muito. Tem coisas mais profundas que nós tocamos para ajudar outro casal. Às vezes o casal tá passando por aquilo que a gente passou. A mulher, a pouco, começa a falar, eu falo, já sei onde vai dar, porque eu passei por Uhum. aquilo. É, E aí eu toco em coisas lá profundas para falar para ela, olha, se Deus fez na minha vida, vai Vai fazer na fazer. sua. Aceita. né? Faz. Porque é uma coisa que eu e ele sempre falamos, se Deus transformou a minha vida, ele transformou a minha individualmente, transformou o nosso casamento, transforma Qualquer qualquer um. casamento. qualquer. Não Quero. tem casamento que Jesus Nós não também. restaure. E outra, não tem um casamento tão bom, né, que não possa ser melhorado, e um casamento tão ruim que não possa ser restaurado. Não tem. Porque o nosso casamento, eu iniciei falando isso e vou falar novamente, o nosso casamento estava na UTI. Né? Aquele casamento que os médicos falam assim, não tem mais jeito, quando você chega para ver o seu parente lá e fala, não tem mais jeito, era o nosso casamento que todos à nossa volta falavam, não tem mais jeito. E o nosso coração também era, não tem mais jeito. E Deus tirou no UTI, deu uma nova vida, né? Nós morremos, aquele Giovanni, aquela Vânia, quando eu olho para trás, eu falo, gente, realmente, né? Morrer para o mundo, nós morremos e somos outras pessoas. Eu sou outra Vânia, ele é outro Giovanni, né? Para E você, Giovanni. Eu falo assim que eu cultivo as mesmas coisas, assim, não do mesmo jeito, mas as mesmas coisas de quando eu conheci. Que eu era muito apaixonado, eu gostava de pegar, eu gostava de abraçar, eu gostava de querer estar com ela, sair com ela. Eu cultivo tudo isso. Hoje, muito melhor, porque através da nossa restauração, coisas que a gente não fazia muito lá na época do olho do furacão, a gente passou a fazer, que é o quê? É treinar junto, caminhar junto. Isso que ela falou de tomar um café junto, acordar, um ter a preocupação de fazer o café para o outro, de orar junto, porque a gente não tinha isso com a gente. Mesmo no início da nossa conversão, a gente não tinha muito isso de orar junto, porque ainda tinha aquela meio que vergonha. Hoje é o contrário, a gente gosta mesmo, a gente acha legal, a gente acha muito importante, a gente tá os 3 ali É bom, conversando. né? Então, é muito importante isso pra gente. A família é tudo de bom, né? Não, excelente. E pode casar que é bom, não pode? Pode casar. Pode casar, Pode casar, deve que é casar. Então agora eu perfeito. quero, infelizmente, a gente vai ter que ir caminhando para uns recados, para uns presentinhos, uns mimos, mas eu quero fazer a última pergunta para vocês. E vocês falam olhando para aquela Aquela câmera câmera e ali. dê ali um conselho diante desses valores invertidos desse mundo, que está tudo de perna para cima. Qual é a visão que vocês querem deixar? Qual o conselho para um casal que está passando por problema ou que está começando um casamento e não vão passar por esse problema? Pode falar para aquela câmera lá. Bom, eu aconselho um casal que está nessa época, né, de valores bem invertidos e bem difíceis, eu falo que é dar ouvidos ou dar atenção para a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo, que é o que aconteceu na minha vida, que eu acho que vai acontecer e restaurar qualquer Qual que casamento. é? Pautar o casamento, a vida, na palavra de Deus, porque não é ser enfático demais, ficar salgado, querer só saber de igreja, não, mas é os ensinamentos que Deus pode trazer para o casamento, tá aberto a isso. Eu acho que essa
A Bíblia tem tudo, né? Ensina você a cuidar dos seus filhos, né, Vânia? É verdade. O conselho que eu dou é que nunca é tarde. Não sei que momento do casamento que você tá. Se você não casou ainda, ótimo, talvez esse podcast, né? Que você aprendeu algumas coisas. Agora, se já casou, não imagine que não tem jeito, porque Jesus transforma. Jesus dá jeito em tudo. E uma frase que eu sempre falo, que eu ouvi de algum psicólogo, é que ninguém resiste ao ambiente. Então, procure ambientes de pessoas que amem a Deus, de casais casados, felizes. Ouça por que eles estão felizes, de repente você não está. Se você é homem, procure homens casados, felizes, que honrem as suas esposas, que amem as suas esposas, porque isso fez a diferença na nossa vida. Nós mudamos o ambiente que nós éramos antes, né, de pessoas, de amigos, e pautamos a nossa vida nos princípios bíblicos, Isso aí. né? A Bíblia tem ali tudo, né? Jesus, ele realmente é presente, ele nos ouve, né? E nós, Vou falar uma assim, coisa para vocês, hein? Que podcast foi esse, hein, amor? Maravilhoso. Tô chocada com vocês. Que Que bom. palavra abençoada. Amém. Logo se vê que vocês fizeram casados para sempre e que vocês realmente receberam Jesus dentro da alma. aleluia. E como disse o pastor Mazinho lá no podcast no 3, ele falou que o amor permanece mesmo que o cabelo fique branco, É porque o verdade. amor é de alma. De alma. Amém. Isso É aí. verdade. Né, Palavra amor? boa, né? Palavra Amor de linda. alma Amor ele de alma. permanece. É verdade. Porque a alma não morre e não envelhece. Então, por mais que a gente fique mais feio, mais esquisito, mais murcho, Verdade. o nosso amor permanece mesmo. A gente Isso até aí. olha um pro outro e acha o outro lindo. A gente fica velho e acha. É Eu fico amor até de em alma. dúvida ela falar Eu que falo não, com o gente, Renato, mas ainda. que gato esse homem com É essa amor de alma. barba. Eu vou tirar essa barba. Tá me Não, não tira. Eu amo essa barba. Parece Né, que é um meu? profeta, né? Eu amo esse homem. É um Então, profeta. gente, eu vou dar os presentes de vocês, mas eu quero logo agradecer. Foi bênção. Amém. Muito Gente, especial, obrigado. Foi muito bom. né, amor? Foi muito bom. Ótimo Né, pra tá gente chocado também, também, né? Tô chocado. Tô História impactado. maravilhosa. Então, vamos É bom ver os milagres de Deus, né? Amém. Muito. Lógico que vocês vão levar as canequinhas do Pode Casar. Ai, que lindo. São Obrigada. iguais às Vocês tomaram aquele cafezinho, né? Que vocês falaram agora há pouco. marcas, a gente precisa falar que são feitas pela Arte Sonho Lembrança. Amanda, muito obrigada por Muito você bonito. ser aquela amiga maravilhosa e que, sabe, apoia o Pode Casar. Ó, vamos fazer um brinde aqui, mentiroso, com as canecas. Mentiroso não, porque nós não falamos essas coisas. Bênção pura. Então, a Amanda da Arte Nossa, ela faz o nosso material, o nosso Lindo. papel. E essa arte aí, ó, de Tânia Santos, tá com a Fernanda. A arte é de Tânia Santos, o Pode Casar. Olha, gente. Isso aí é um livro maravilhoso. Isso aqui, Gente. vocês já sabem que a gente posta de vez em quando os cafezinhos da manhã. Vai ter, vai ter. Vai ter stories com essas Tem um aqui também. microfonezinho lá, tá vendo o passarinho falando. Tá abrindo ali, gente, os docinhos da Brincadeiria. Carita, te amo, amiga. Obrigada por nos Obrigado, apoiar. amiga. E logo depois a gente vai comer uns salgadinhos da Sabores Salgados, que também é da Carita. Então vocês vão lá, segue no Instagram todos esses nossos apoiadores, tá bom, gente? Isso aqui é um mimo de Tânia Santos. Aí, ó. Ó, que maravilha. Gente. Que isso. Casar, gente. Nossa, aquele ali, Olha aquele ali aqui, é de, olha aqui. ó, Então, Gente, é muito mimo. aquele ali é de creme brulee. ai, maravilhoso. E agora Meu vamos falar Deus. dos nossos patrocinadores, gente. Os nossos patrocinadores são aqueles que garantem, aqueles que seguram a onda, que é a Elasa Engenharia e a Local Olha lá, local. Local do nosso Veículos. amigo Dudu, beijo no seu coração. Irmão do Mãe, pastor Rondinelli. irmão do pastor Rondinelli. Eles são os nossos patrocinadores, aqueles que seguram as ondas para gente. E a Elasa Engenharia do meu amor, que na verdade é Eu. o patrocinador, Esse profeta que vos fala. essa empresa maravilhosa de engenharia elétrica. Que maravilhoso. Ó, olha o presente. Que maravilhoso. Falei sobre esse prato com a minha mãe ontem. É mesmo? Esse Falei. negócio bonito, não é? Falei, mãe. Eu faço, deixa eu mostrar para a câmera aqui. Cerâmica esmaltada fake, gente. Olha Isso que- se chama efeito Fake? cerâmica.
Você sabe o que minha mãe Perfeito. perguntou? A minha mãe falou, mas pode usar esse prato? Pode usar, só não pode colocar na lava-louça. Pode lavar aqui normalmente, que aqui é o prato. Quando eu falei para ela, Pode mostrei, demais, né? parte muito amarela, bonito. Que lindo. e são lindos. É lindo. Gente, Muito obrigada. nem sei como dizer para vocês, lá na câmera do meio, que bênção, mais um podcast maravilhoso. Quero agradecer do fundo do meu coração. Obrigada a Rocket Filmes também, que nos apoia aqui, que cuida da Esse rock gente, é uma que tem o benção. maior carinho com a gente para gravar Muito o podcast. Não troco, tá? Um beijo para Alexandre, muito obrigada por tudo. A gente vai ficando por aqui, agradecendo do fundo da alma. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.